Bom, pessoal, bom dia. É, Vamos iniciar aqui nossa aula, certo? De mecânica dos solos, tá certo? Então, como houve, né, essa mudança aí de professor e a gente já está caminhando, né, para o fim do semestre, tá certo? Obviamente não vai dar para a gente ver o conteúdo todo, né? Até porque também o outro professor, eu acredito que ele já tenha dado alguns assuntos para vocês, pelo que eu pude acompanhar, tá certo? Então, dessa maneira, né, eu olhei, né, o que resta ser visto, né, na disciplina, tá certo? E aí, com base nisso, eu preparei, né, algumas aulas para eu ver com vocês, tá certo? E aí eu considerei, né, o que seria, vamos dizer assim, mais importante, tendo em vista que eu creio eu que não vai ser possível ver tudo, né? Então, eu vou passar para vocês, né, aquelas aulas que eu considero mais importantes, né, para vocês, mais importante para vocês ao longo do curso, tá certo? Então, mecânica do solo é uma disciplina muito importante, né? Especialmente, né, para a parte de geotecnia, a parte de estradas e pavimentação, porque tudo aquilo que a gente vai ver nessa disciplina, né, especialmente na disciplina de pavimentação, ela vai ser fundamentada, né, na disciplina de mecânica dos solos, tá certo? Então, para o engenheiro ter uma boa base na disciplina de pavimentação, né, é importante que ele saiba os principais conceitos que a gente vai ver aqui em mecânica dos solos, tá certo? Assim como também, né, em outras disciplinas, mas assim, eu gosto de destacar a pavimentação, né, porque pavimentação você vai trabalhar a questão do solo tanto como material para as camadas, né, como também como aquele local, né, onde o pavimento vai ser construído. Então, você vai também entender as propriedades nele, né, como material de base, né, de fundação para a estrutura do pavimento, ok? Então, para essa aula de hoje, pessoal, nossas primeiras aulas, eu vou falar sobre a identificação dos solos por meio de ensaios, tá certo? E hoje, né, a gente vai falar sobre a análise granulométrica, tá certo? Então, na próxima aula, nós iremos concluir essa parte falando dos índices de consistência, né? E juntamente com a análise granulométrica que nós iremos ver hoje, né? Vai ter um papel muito importante aí, né? Para a identificação dos solos, tá certo? Então, começando aqui, inicialmente, né? Eu vou trazer aqui para vocês as principais referências que a gente vai usar nas nossas aulas, tá certo? As principais referências de mecânica dos solos. Conforme está aí destacado, né? As principais referências, né? Isso não quer dizer que a gente vai utilizar só essas ou utilizar exclusivamente essas, né? A gente vai utilizar também outras referências, como, por exemplo, né? As normas, certo? Da ABNT, né? Da Associação Brasileira de Normas Técnicas, e também, né? As normas do DENIT, né? Que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, tá certo? Então, esses dois órgãos, né, vamos dizer assim, eles vão ter um papel também muito importante, né, porque as normas que vão trazer, né, tanto de especificação de material, especificação de serviço, método de ensaio, vão ser também, vão servir como base também para o estudo de mecânica dos solos, tá certo? Mas em termos de livro, né, eis aí, né, os principais livros que a gente vai ter como referência, tá certo? O curso básico de mecânica dos solos, né? Então ele é um livro que traz 16 aulas de mecânica dos solos, tá certo? É um livro
que eu considero bem interessante, porque ele é um livro bem, vamos dizer assim, bem pragmático, né? Bem objetivo. Ele traz um curso básico, né? Inclusive ele traz esse termo no título. Ele traz um curso básico de mecânica dos solos em 16 aulas, né? Então, cada uma aula dessa, ele separa, né, um ponto importante, né? Então, começando do histórico, formação de solo, até as questões, vamos dizer assim, mais complexas, tá certo? E a gente tem um livro também do Caputo, né, que é o Mecânica do Solo e suas aplicações. Aí a gente tem o volume 1, mas a gente vai ter também o volume 2, que é só de exercício, né? E vai ter o volume 3, que agora eu acho que, se não me engano, fala de obras de terra, alguma coisa do tipo, se não me falha a memória. Mas para essa primeira parte aqui de Mecânica do Solo, a gente vai utilizar o volume 1 e também, né, eventualmente, aí, o volume 2, quando a gente for trabalhar na parte mais prática, na resolução de exercício, tá certo? E, pessoal, eu também gosto muito desse livro, certo? É do Vlastimir Descenso, que é um livro clássico, né, de pavimentação, tá certo? Embora a gente não esteja propriamente estudando pavimentação agora, né? Mas, como eu disse, mecânica dos solos e materiais, mecânica dos solos e materiais de construção, né, são disciplinas muito importantes, né, para essa parte de geotecnia, especialmente a disciplina de pavimentação, né? Então, esse livro Manual de Técnicas de Pavimentação, certo? O volume 1, né? Então, existe também um volume 2, vai tratar, se não me engano, ele começa a falar da parte de dimensionamento de pavimentos, mas esse volume 1 ele traz, né, todas as definições de pavimentos, as definições iniciais, traz a parte de materiais de pavimentação e, inclusive, né, traz também toda a parte de solos, certo? Toda a definição, tudo relativo a solos praticamente esse livro traz. E também traz a parte de laboratorial, né, de ensaio de laboratório, ok? Então, é um livro que eu gosto bastante também, que eu sempre utilizo como referência, tá certo? Então, as nossas principais referências vão ser esses 3 livros que aí estão mostrados, tá certo? Então, são referências, vamos dizer assim, referências clássicas, né? Então, obrigatoriamente, vocês vão ter que ter pelo menos um desses livros aí para que vocês possam estudar o assunto aí da disciplina, ok? E, como eu disse, né, além da BNT e do DENIT, tá certo? Bom, pessoal, então vou começar aqui, né? Como eu falei, nossa aula de hoje a gente vai tratar sobre análise granulométrica, tá certo? Então, inicialmente, eu gostaria de trazer para vocês, tá certo, a definição, né? O, o, o que se trata, né? Esse termo de análise granulométrica, ok? Que é, na verdade, certo? Como a gente disse que vai fazer uma análise granulométrica, né? Ou fazer uma granulometria de um material, então, nesse caso, a gente está trabalhando aqui com solos, consiste exatamente, né, a gente determinar as dimensões, certo, das partículas dos solos, ok? E também, né, a determinação das proporções relativas em que elas se encontram, ok? Então, a análise granulométrica, pessoal, nada mais é do que exatamente, né, um estudo, vamos dizer assim, das dimensões das partículas do solo, tá certo? E as proporções, né, relativas com que elas se encontram, ok? Então, se a gente pegar um solo, por exemplo, né, a gente e vai extrair uma amostra de solo no campo, né, seja numa jazida, seja num trecho de uma rodovia, ou num trecho, né, onde você vai realizar uma construção de um edifício, né? E você vai extrair ali uma amostra de solo, tá certo? E vai levar essa amostra para o laboratório, né?
para ele fazer toda a caracterização dele, desse solo. Então, a primeira vista que a gente vai ter ali, vamos dizer assim, do solo no laboratório, a olho nu, né, utilizando essa expressão, a gente não vai conseguir identificar, tá certo? O tamanho, né, das partículas que aquele solo tem. Então, numa primeira visada, certo? A gente vai imaginar que todas as partículas daquele solo, elas vão se encontrar nos mesmos tamanhos, né? Nas mesmas dimensões, tá certo? Então, por exemplo, fazendo a aproximação e considerando que cada grão, tá certo? Cada partícula de solo, considere que fosse esferas, né? Vamos considerar que fosse esferas cada partícula de solo. Então, a gente olhando inicialmente, a gente imaginar o quê? A gente observa, né, que cada uma daquelas esferazinhas ali que vai compor, né, aquela quantidade de solo, elas vão apresentar o mesmo diâmetro, né? Mas, na verdade, né, na prática, isso não se verifica, né? Então, vai existir, né, várias faixas de tamanho, né, daquelas partículas de solo, tá certo? E a análise granulométrica, né, de acordo com todos os procedimentos que a gente vai ver nessa aula, tá certo? Ela vai servir exatamente para a gente fazer essa determinação das partículas, né? Então, que variação de tamanho ou de dimensão esse solo, né, ele vai apresentar, e também a gente vai verificar exatamente, né, que proporções são essas, né? Esse solo aqui ele vai ter uma fração de pedregulho, 50% dele vai ser pedregulho, 30% vai ser argila, 20% vai ser areia média, 10% vai ser areia fina, e por aí vai, tá certo? Então, a análise granulométrica ela vai ser exatamente isso, né? A determinação, certo, das dimensões das partículas, no caso do solo, e das proporções relativas em que elas se encontram. Ok? Perguntas? Não, pode continuar. Então, continuando aqui, inicialmente, a gente vai ter a seguinte situação, pessoal. Vamos dividir aqui ó, a análise granulométrica, tá certo? Antes da gente prosseguir com a, com a nossa análise aqui, a análise granulométrica que nós iremos estudar aqui, ela vai ser feita de duas maneiras, vamos dizer assim, tá certo? A gente vai realizar a análise granulométrica através do peneiramento, tá certo? E a gente vai fazer a análise granulométrica através de outro processo que a gente vai chamar de sedimentação, ok? No caso do peneiramento, né, ele vai ser realizado para aquelas partículas que ela apresentam dimensões maiores que 0,074 milímetros, tá certo? Ou seja, né, vão ser exatamente as partículas que vão ficar retidas na peneira de número 200, tá bom? E no caso da sedimentação, esse processo ele vai ser aplicado, né, exatamente para as partículas que apresentam dimensões inferiores, né, a 0,074 milímetros, ou as partículas que são passantes na peneira número 200, tá bom? Então a gente vai estudar a gente vai estudar em detalhes, né, cada um desses processos, tá certo? Agora na sequência. Vamos entender também o que seria a peneira de número 200, acredito que vocês já tenham uma noção, mas vamos estudar de forma mais específica, tá certo? Então, a análise granulométrica de solos, pessoal, a primeira coisa que se precisa saber, tá certo? É que ela será feita através de dois procedimentos, que são o peneiramento e a sedimentação, tá certo? Então, quando vocês estiverem trabalhando, né, e vocês, dependendo do cargo, né, que vocês vão estar exercendo, certo? Então, por exemplo, vocês vão trabalhar aí
vão precisar fazer a sondagem aí, vão precisar fazer a caracterização de um solo, né? Tá certo? Vão construir uma obra aí, seja lá qual for. Então, nos principais ensaios, né, um dos ensaios mais básicos é exatamente a análise granulométrica, tá certo? E aí vocês vão solicitar isso, né, por empresa de consultoria, e vocês vão, quando vocês receberem o resultado, né, a primeira coisa que vocês devem analisar, né, em termos de análise granulométrica de solo é que esse deverá ter sido realizado o quê? Processo de peneiramento, né, e o processo de sedimentação, ok? Então, eu acredito que vocês já estudaram materiais de construção, né? E foi falado lá de agregados, né? E e provavelmente, né, foi falado também sobre a análise granulométrica de agregados, né? E a análise granulométrica de agregados, diferentemente de solo, você só vai trabalhar com o processo de peneiramento, tá bom? Então, se tratando de solos, né? Além daquele procedimento lá que vocês já viram do peneiramento, a gente vai ter aqui o processo de sedimentação, certo? Bom, então, se tratando, né, dessa análise granulométrica, tá certo? É preciso que a gente saiba, né, dos métodos de ensaio, né? Então, o análise granulométrica vai ser um dos ensaios de laboratório que vai nos fornecer essa característica do solo, que é exatamente, né, vamos dizer assim, a determinação, conforme já foi falado, né, do tamanho das dimensões das partículas, né, e as proporções em que elas se encontram. Para isso é feito segundo um procedimento padrão, vamos dizer assim, tá certo? E aí a gente vai ter duas normas, tá certo? Duas normatizações que vai ser a da BNT, tá certo? Que vai ser a 7181 de 1984, ok? Não sei se tem uma versão mais recente dessa norma, eu procurei, né? Mas não encontrei. Então eu coloquei aqui como referência a versão que eu tenho, que é de 1984, tá certo? E, né, se por acaso não queira utilizar essa norma, pode utilizar também, né, a norma do DENIT, tá certo? Que vai ser a DNR, né, ME 051 de 94, ok? Então essa norma, esse sufixo aí ME, né, quer dizer exatamente método de ensaio, tá certo? Então as normas do DENIT, geralmente elas são mais acessíveis, né? As normas da BNT, elas são pagas, né? Então, você vai ter ali que pagar, né, para ter acesso, né? Então, algumas empresas, algumas universidades, elas pagam, né, elas compram essas normas e colocam à disposição ali para os seus usuários, tá certo? Então, pelo fato de ser pago, então existe um pouco da dificuldade em obtê-las, tá certo? Mas aí a gente tem as normas do DENIT, né, que são disponibilizadas de forma gratuita, tá certo? Então, você vai lá no site do DENIT, vai ter lá o IPR, né, que é o Instituto de Pesquisas Rodoviárias, e vai ter uma parte lá que ele vai fornecer tanto as normas como os manuais do DENIT, né? Se você imaginar todos os manuais que o DENIT tem, né, ele disponibiliza de forma gratuita para a gente acessar, tá certo? E também, né, a coletânea de normas, onde ele vai selecionar por tipo, né? Então, método de ensaio, especificação de serviços, especificação de material, entre outros, tá certo? Então, no caso aqui, né, a gente vai ter o quê? O método de ensaio, né, que vai ser a norma exatamente, que vai estabelecer, né, o método de ensaio para a determinação da granulometria de solos, tá certo? Então, lá na nossa sala de aula virtual, já coloquei um link
onde vocês vão diretamente, né, para a página do DENIT, especificamente, né, para a página onde vocês vão poder estar acessando e estar obtendo nessas normas aí, que vai ser utilizado, né, não só na nossa disciplina, vocês vão utilizar na vida profissional de vocês, tá certo? Então, sugiro, né, que desde já baixem essas normas, tá certo? Se não conseguir a da BNT, vai lá no site do DENIT e lê a norma na íntegra, tá certo? E vê todo o procedimento de ensaio, ok? Para que vocês, né, possam tomar conhecimento, né, de como é vamos dizer assim, complementar como é o método de ensaio, né? Eu vou falar aqui, né, sobre como esses ensaios são realizados, tá certo? Mas é importante que vocês leiam a norma na íntegra, né? Eu vou falar para vocês aqui os principais procedimentos, né, para a realização do ensaio. Então, para ter uma visão mais ampla, né, é interessante ler as normas, tá certo? E lembrar também, né, pessoal, que a disciplina de mecânica dos solos é uma disciplina bastante prática, né? Então, se nós tivéssemos condições normais, todas essas aulas que eu vou falar aqui para vocês, né, elas também iam ser realizadas em laboratório de forma prática, né? Então, vou passar toda a parte teórica aqui para vocês, mas é necessário também que vocês tenham a aula prática exatamente, né, para vocês verem o procedimento, né, de realização do ensaio, tá certo? E aprenda a fazer o ensaio, tá certo? Aprenda a obter os resultados e, principalmente, né, aprenda exatamente a interpretar os resultados, tá certo? Então, é importante destacar que essa disciplina é uma disciplina de caráter prático, né? Assim como materiais de construção, onde vocês vão estudar vários materiais, né? Então, vão estudar todos os ensaios que vão caracterizar aqueles materiais de forma teórica e também de forma experimental. Então, mecânica dos solos também, tá certo? E aí eu faço questão de destacar isso, né? E ressaltar a importância das aulas laboratoriais, né, para a formação do profissional, tá certo? Gente, só fazendo um paralelo, né, com a medicina, por exemplo, você quando vai fazer o que? Uma cirurgia, o que é que você faz antes? Você faz toda uma bateria de exames, né, com o objetivo, né, vamos dizer assim, de estudar, né, certo? Fazer um estudo do nosso organismo, né, e a partir daí o médico, né, vamos dizer assim, tomar as decisões ali do ponto de vista cirúrgico, vamos utilizar essa expressão, né? E na engenharia não é diferente, a gente tem uma filosofia bastante parecida, né? Toda obra que nós iremos fazer, a gente precisa o quê? Tratando de solos, a gente precisa o quê? Conhecer, né, o solo ali onde a gente vai construir, né? Seja a obra qual for, seja uma ponte, seja uma edificação, seja uma rodovia. A primeira coisa, a gente precisa saber o quê, né? A capacidade de suporte daquele solo, né? Então, qualquer obra de engenharia é uma obra que pesa, né? Então, se o solo, o dimensionamento das estruturas, elas vão ser pensadas em função exatamente, né, dessa capacidade de suporte dos solos, tá certo? E de que maneira a gente vai de que maneira a gente vai fazer esse estudo do solo, né? Exatamente através de ensaios laboratoriais, né? Ensaios laboratoriais e ensaios de campo também, né? Tem alguns ensaios que são realizados em loco, tá certo? Então, um desses ensaios é exatamente, né, a análise granulométrica, né? Então, conforme já foi dito, a análise granulométrica ela vai trazer, vai nos fornecer, né, esse esse para esse diagnóstico, né, do tamanho, né, a dimensão das partículas
E isso vai nos fornecer, né, algumas informações importantes com relação ao desempenho daquele solo, né? Certo? Como eu falei, seja para pensando que ele vai ser a fundação de um pavimento, né? Ou também como material das camadas, tá certo? Pensando em termos de pavimentação, tá certo? Ok? Então, seguindo aqui, vamos iniciar, pessoal, aqui uma análise. Vamos começar a falar sobre o processo de peneiramento, tá certo? E depois a gente fala um pouco sobre o processo de sedimentação, tá certo? Então, lembrar que antes de fazer, vamos dizer assim, o ensaio propriamente dito, né? Isso aí vale não só para a granulometria, mas para todos os ensaios que vão ser realizados no laboratório. Antes disso, você vai ter um procedimento chamado o quê? Preparação da amostra, né? Então, existem normas específicas para isso. Então, por isso, a importância de consultar as normas, né? Então, nessas normas que eu citei, elas vão citar outras normas que vão exatamente citar em detalhes todo esse procedimento, tá certo? Desde a coleta, né, da amostra no campo, né, como também a preparação da amostra, né? E um dos pontos importantes da preparação da amostra é exatamente o quê? Definir a quantidade, né, de material que vai ser utilizado para o ensaio. Se tratando de solos, também de agregados, né, esse tamanho da amostra ele vai ser dado em função do tamanho, né, vai ser dado em função exatamente da granulometria do agregado, no caso aqui, do solo, tá certo? Então, quanto maior a dimensão das partículas do solo, né, geralmente maior será o quê? A quantidade de maior será a quantidade da amostra a ser realizada nesse ensaio, tá certo? Então, nas normas eles falam essas quantidades. Eu confesso a vocês que eu não sei, não lembro agora exatamente que quantidades são essas, certo? Mas é só consultar as normas que elas irão nos fornecer essa informação, tá certo? Então, o primeiro ponto importante a se destacar seria isso. Depois, né, ele vai destacar exatamente todo o processo de preparação. Basicamente, você vai ter cuidado do quê, pessoal? Se tratando de granulometria, é você distorrear, né, o solo, certo? Para você evitar, né, que tem o quê? Partículas agregadas ali, coladas uma à outra, e isso venha a interferir no resultado, né? Exatamente porque o ensaio de granulometria ele vai ter como objetivo, né, determinação do tamanho da dimensão das partículas, né? Então, a gente pode ter duas partículas que vão estar o quê? Vamos dizer assim, agregadas ali, uma junto à outra, né? Isso pode meio que falsear o resultado. Então, o procedimento importante é exatamente você fazer esse distorreamento, né? Então, você vai, vamos dizer assim, passar ele numa peneira ali, ou até, né, dependendo do procedimento, você vai lavar ele numa peneira, tá certo? Para garantir que a amostra ensaiada está de fato, vamos dizer assim, preparada para aquele ensaio, tá certo? Então, vou iniciar falando aqui dos procedimentos, né, da análise granulométrica, como eu falei, começando pelo peneiramento, mas estejam cientes de que antes da realização do ensaio em si, é necessário fazer o quê? A preparação da amostra, tá certo? E antes da preparação da amostra, vai ter exatamente também a coleta da amostra, ok? E aí, onde é que nós iremos obter essas informações de coleta e preparação de amostra? Através das normas, né? A BNT e também as normas do DENIT, ok? Tá certo? Bom, então, uma vez preparada, né? A gente vai iniciar o processo, vai iniciar, vamos dizer assim, a realização do ensaio em si, tá certo? Então, basicamente, né, no processo de peneiramento, a gente vai fazer o quê? Vai pegar essa amostra e vai submeter ela, certo, a um conjunto
de peneiras, né? Como o próprio procedimento, ele já diz, peneiramento, né? A gente vai pegar a amostra e vamos submeter ele a uma série de peneiras, tá certo? Bom, já que a gente tem menos de 1 minuto, vamos fazer a primeira pausa. 5 minutos a gente retoma, tá bom? Aproveite nesse intervalo de 5 minutos e anote aí alguma pergunta para a gente tirar na volta, tá bom?